Fala galera, firmeza com vocês? Eu sou a Elis e hoje, estreando este programa maravilhoso, nós vamos estrear da melhor forma possível, pois vamos falar de The Mandalorian, ou de Mandalorian, como nós falamos no Brasil. Pois é, gente, Mandalorian estreou a sua segunda temporada na última sexta-feira e já chegou com um episódio agitado, maior do que os episódios da temporada anterior e também um tanto quanto polêmico, em algumas partes um tanto quanto controverso e cheio de novidades. Pois é, gente. Bom, eu sou suspeita a falar. Desde que a série estreou ano passado, eu me apaixonei pelo enredo, eu me apaixonei pela fidelidade com que o universo de Star Wars é retratado. Star Wars fez parte da minha infância, fez parte da minha adolescência, continua fazendo parte da minha vida adulta e eu particularmente sou muito fã. Eu gostei bastante do episódio, achei que a estética do episódio está muito legal e tem alguns pontos que eu acho que são necessários aqui que nós conversemos a respeito, tá? O episódio começa de uma forma bem interessante, nós vemos o Mando indo, né, a uma luta de Gamorreanos, que já é uma raça conhecida do universo de Star Wars. Mas o que me chamou a atenção nessa cena não foi nem tanto a luta, nem a forma como ele consegue a informação, e sim os grafites que nós temos ali naquela região, né? Com certeza todo mundo viu ali o C3PO, né, o C3PO, e pegou essa referência na hora porque é uma referência bem fácil de ser identificada. Porém, eu fiquei pensando, né, se talvez aqueles grafites não sejam obra de uma personagem já conhecida do universo de Star Wars, principalmente para quem acompanha o universo expandido. Eu estou falando de Rebels, estou falando... No caso, né, estou falando desta maravilhosa aqui, a Sabine Wren. Pode ser só uma referência, pode ser que não, porém, se você vê arte, você vê grafite em Star Wars, já se cria essa associação com a Sabine, uma vez que a Sabine é notoriamente uma artista e é uma Mandaloriana. Pois é, pode ser que seja uma arte inspirada na arte dela. A gente sabe, por exemplo, que a Sabine foi a criadora do símbolo do pássaro estelar, que é o símbolo da Aliança Rebelde, posteriormente o símbolo da Resistência. E eu gostei bastante de ver aquele cenário meio Beco do Batman ali dentro de Star Wars, né? E, gente, eu acho que o universo criado em Mandalorian é um universo muito coeso. Não vejo ali muitas pontas soltas, acho que tudo bem dentro daquilo que é construído em Star Wars no geral, né? E eu acredito que isso acontece por conta da mão de um cara chamado Dave Filoni, que é o responsável aí pela produção das animações de Star Wars. Eu tenho certeza que muitos dos elementos colocados ali têm a mão do Dave, porque o cara é incrível. Bom, a informação que o Mando consegue é que há um Mandaloriano em Tatooine. E para qualquer fã da trilogia clássica, falar de Mandaloriano em Tatooine, automaticamente você já tem essa ideia de que se trata de Boba Fett. Não tem como pensar diferente, né? Porém, nós sabemos que no período em que a história se passa, Boba Fett já foi uma vítima do Sarlacc, né, gente? Então, fica aquela dúvida, né? Existem HQs que não são canon, por enquanto, né? A gente não sabe se serão canonizadas ou não. E que trata, né, dessa questão da sobrevivência de Boba Fett ao Sarlacc. Então, a gente não sabe ainda. Vamos esperar os próximos capítulos, beleza? Então, a gente chega em Tatooine. Logo de cara, a gente vê a Peli Motto, né? Que eu particularmente adorei essa personagem e espero que ela apareça mais vezes. E nós temos ali, a gente vê que a relação do Mando com os droids mudou um pouco depois de todo aquele episódio com o IG-11. E a gente já tem logo de cara chuvas de referências, né, gente? Eu não vou ficar me alongando tanto nessas referências, porque eu acho que tem muitos vídeos no YouTube que estão falando sobre esse assunto, vai ficar saturado. Vou falar sobre as minhas percepções enquanto eu assistia o episódio, tá?
Então, assim, logo de cara a gente vê o Mando com o Baby Yoda. Gente, eu tava esperando que falassem o nome da criatura no primeiro episódio e não falaram. Preciso saber o nome do Baby Yoda. Tudo bem que ele será eternamente Baby Yoda pra mim, tudo bem que ele será eternamente Baby Yoda pra mim. Porém, eu preciso saber. Sério, gente, eu preciso saber. Então a gente começa a perceber, né, que como esse universo é coeso, como que tudo foi bem pensado e bem colocado ali, e que parece que você está assistindo a um filme clássico de Star Wars. Isso é bem legal. A ambientação, né, essa ambientação de Tatooine ficou bem verossímil com aquilo que é apresentado nos filmes. E o que eu gostei muito, que a gente já tem um prelúdio do que vai acontecer em relação à interação do Mando com o povo da areia. Até então, nós só vimos o povo da areia como seres completamente hostis, e aqui a gente vê que eles têm um motivo aí para essa hostilidade, né? Porém, a gente chega em Mos Pelgo e nós somos apresentados a um personagem que no primeiro momento é chamado por The Marshal, que a tradução ficou o xerife. Eu fiquei meio assim, né, quando eu vi que ele se apresenta como Cobb Vanth. Por quê? Na hora, gente, eu me lembrei disso aqui. Esta é a trilogia Aftermath. O meu segundo livro, ele é essa edição porquinha em inglês, porque a editora não reimprimiu a segunda edição, esgotou muito rápido, não consegui comprar na época. Aqui eu tenho marcado, tá? Onde aparece o Cobb Vanth, que na verdade não é um personagem principal dessa trilogia, não, porém aparece nos interlúdios. E, gente, assim, na hora que eu vi, eu fiquei estatelada. Porque desde que Mandalorian estreou, eu falo que precisa ter uma integração com aquilo que já existe do universo expandido de Star Wars, sabe? E desde então eu falo, meu Deus, Aftermath é perfeito para isso, porque se passa no período pós-guerra, pessoas lutando contra os remanescentes do Império para finalmente alcançar a paz. Então a gente sabe que ele tem um tempo já do fim do Império e que ainda existem esses remanescentes, que na verdade esses remanescentes serão aqueles que no futuro fundarão a Primeira Ordem, né? E eu sempre falei que deveria haver relações entre essa trilogia e Mandalorian, afinal não é pra ser um universo coeso e tudo mais. Então na hora que ele falou o nome Cobb Vanth, eu fiquei tipo sem reação, tá? Eu vou ler um trecho pra vocês que está no terceiro livro, só pra vocês verem como é bem verossímil, bem legal, tá? Olha só. Tragam-no 2 cavaleiros da chave vermelha, Imug, Gran e Guesca, o Rodiano, arrastam o homem usando uma armadura mandaloriana familiar demais para o centro da chamada Cidade Livre. Uma armadura mandaloriana familiar demais? Pera lá, né, gente? Sobre o que nós estamos falando, então? Sobre quem nós estamos falando? E aí, a partir disso, muito se especulou se seria a armadura do Boba Fett. Nós tivemos a confirmação, né? É a armadura do Boba Fett. E nós vemos que ela está bem gasta, mas que indica 2 possibilidades. Ou que o Sarlacc, sei lá, evacuou a armadura e os Jawas pegaram e limparam e venderam. Ou que, de alguma forma, o Boba Fett conseguiu sobreviver, né? Então eu gostei bastante da apresentação do Cobb Vanth, é um personagem que me passou um carisma, assim, que eu acho que, espero que apareça mais vezes, né? E eu fiquei na expectativa agora de que mais personagens de Aftermath possam integrar Mandalorian, principalmente se a proposta, né, as notícias que nós vimos sair após o final da primeira temporada, de que Mandalorian contaria a história da ascensão da Primeira Ordem, então precisa criar essas conexões. Então tem uma expectativa muito grande para que apareça a personagem Rey Sloane, que é uma ex-oficial do Império, uma sobrevivente da Batalha de Jakku e que é a responsável pela ascensão, pela criação da Primeira Ordem. Então eu acho que tudo isso precisa ser bem amarrado, tá? Recomendo muito a leitura, gente.
O segundo livro é bem difícil de encontrar em português. Meu, essa edição aqui é em inglês, porém eu não recomendo a compra dela. O papel é muito ruim, a capa é muito fraca, tá? Mas, se você gosta de ler em inglês também, então você tem a opção de ler pelo Kindle também. Eu não encontrei em português, mas eu confesso que eu não procurei muito, porque eu já li os livros físicos. Pode ser que tenha, tá? Então, recomendo muito. Na verdade, o que eu falo pra todo mundo que gosta de Star Wars é pra você tentar acompanhar os livros, HQs, os jogos e também as animações. São muito importantes para integrar todo esse universo, tá? Gosto bastante da trilogia, acho que é uma das trilogias essenciais. Na época, ela foi lançada com o selo Jornada para o Despertar da Força, ou Journey to the Force Awakens, né? Porque ela prepararia ali o terreno, porém não foi tão bem utilizada, né? Quanto merecia ter sido. Isso acontece com vários livros de Star Wars, tá? Por exemplo, quem viu e se emocionou com o último episódio de Clone Wars, se você vê os flashbacks da Ahsoka nesse livro aqui, ó, Ahsoka, que também não foi traduzido para português, infelizmente, você já sabe mais ou menos o que vai acontecer com os flashbacks. E quando você assiste aquilo, você vê a representação visual, você percebe como foi tudo muito bem escrito. Todos esses livros também têm a participação de muitas pessoas, tá? Então, assim, os livros, eles têm uma qualidade absurda, tá, gente? Já adianto isso pra vocês, a maioria deles. Tem Lords do Sith, que é maravilhoso, que conta um pouco de Ryloth, que conta um pouco da resistência Twi'lek. E, enfim, gente, é muito bom. Então, eu acredito que Mandalorian está chegando aí na segunda temporada para amarrar mais esse universo, para responder algumas perguntas que ficaram em aberto, tanto das prequels, quanto da sequel, quanto da própria trilogia clássica, que também tem as suas pontas soltas, né? Eu gostei bastante da conclusão, adorei ver um Krayt Dragon, embora muita gente tenha falado, isso não é um Krayt Dragon. Gente, é a percepção da série do Krayt Dragon, né? Eu achei demais o Mando levando um naco de carne do Krayt Dragon no final. E é claro que a gente teve aquele final impactante, né? O ator que interpretou o Jango Fett aparece. A gente vai falar, mas como que eu vou saber se é o Boba Fett? Todo mundo sabe que o Boba Fett é um clone. Tá, o Boba Fett é um clone, é aquela cara que ele tem. Não é o mesmo ator da trilogia clássica, porque o ator da trilogia clássica nunca mostrava o rosto, né? Então a gente vê que tem ali o ator do Jango Fett e ele pode ser que seja o próprio Boba Fett, pode ser que seja um clone. Nós saberemos no próximo capítulo. Não acho que a história vai focar muito no Boba Fett, não, tá? Eu acho que é só um prelúdio, porque recentemente a Disney registrou o nome Boba Fett, então ela vai fazer alguma coisa com esse nome. Pode ser uma HQ, pode ser uma série, pode ser um filme. Não sabemos, né? Sabemos que Mandalorian originalmente seria uma série do Boba Fett, então quem sabe aí nós vamos ter mais material a respeito deste Bounty Hunter que é tão querido, né? E um personagem tão clássico. Minhas expectativas para os próximos episódios estão bem altas. Gente, uma coisa que eu estava esperando muito era mais foco no Baby Yoda. Embora tenha algumas cenas muito fofas, não focou muito no personagem Baby Yoda, né? Eu achei que essas cenas foram feitas mais pra vender boneco. A Disney tá achando que vai me fazer comprar 30 mil bonecos do Baby Yoda. Tá bom, eu sei, ela vai. Mas enfim, né, gente? Acho que vale muito a pena se você é fã de Star Wars. Se você é fã do universo expandido, você vai surtar com todas as referências. Estamos aí na expectativa para a aparição da Ahsoka Tano, que eu ainda acho que ela vai aparecer junto com a Sabine Wren, porque no final de Rebels elas estavam juntas, né? E vamos ver aí quem mais vai aparecer, quem mais vai dar as caras nesta série que nós amamos tanto, né, gente? Então, assim, coração de fã não aguenta, a gente fica louco, criando mil teorias e mil expectativas, mas essas foram as minhas percepções sobre a série. Talvez eu tenha esquecido de pontuar alguma coisa, talvez. Mas eu espero que vocês gostem. Se vocês gostaram, deixe o seu like, se inscreva no canal. Esse é o primeiro vídeo do Nerd Sem Frescura e a gente vai tentar
postar com uma certa frequência aqui. Análises de Mandalorian acontecerão sim. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado, vocês tenham uma ótima semana e que a força esteja com vocês.